Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao programa que ensina mulheres cristãs a terem sucesso em todas as áreas da sua vida. Meu nome é Gisélia Rosa, eu sou terapeuta e psicanalista e hoje nós vamos falar sobre o que é o sucesso e as suas diferentes áreas. Para você, o que é o sucesso? O que está ligado ao sucesso? O seu sucesso está ligado a você adquirir bens, a você alcançar algum objetivo, a você atingir os seus sonhos? O que é sucesso para você? Muitas vezes nós temos uma visão diferenciada do que é sucesso. O sucesso, no sentido literal da palavra, ele é alcançar metas e objetivos. É você atingir os seus desejos de uma forma positiva. Então, você tem um objetivo e você alcança ele. Isso é sucesso. Talvez para algumas pessoas, sucesso é ter uma família, sucesso é ter um carro, sucesso é fazer uma faculdade, sucesso é ter filhos, sucesso é ter uma conta bancária positiva, sucesso é também alcançar um valor, de repente, financeiro em que você lançou esse objetivo para você. Então, tudo isso vem a ser sucesso. O sucesso nada mais é que você traçar um objetivo e cumpri-lo com êxito, e ser positivo naquilo que você alcança. Muitas vezes nós traçamos objetivos, traçamos metas e às vezes nós não alcançamos de primeiro momento e às vezes entendemos que somos pessoas sem sucesso. E isso não é uma verdade absoluta, porque todos nós fomos criados para ter sucesso. Deus criou você, uma pessoa de êxito e de sucesso. Você só precisa saber qual é o objetivo que você precisa desenvolver. Umas desenvolvem os seus objetivos, fazem os seus planejamentos em casa, outras querem ser algo, uma carreira profissional, outras querem um trabalho voluntário e tudo isso faz parte do sucesso. Muitas vezes nós confundimos o sucesso como algo somente financeiro e não é uma verdade isso. O sucesso não é ter dinheiro, não é estar nas redes sociais, não é estar nos programas de televisão, na mídia. Isso não é sucesso. Isso é uma ideia negativa que nós temos de sucesso, porque o sucesso é você traçar algo para você que você tenha em mente na sua vida, fazer um planejamento e alcançar ele. Por exemplo, você tem de repente uma ideia e um desejo de você viajar. Isso é ter sucesso. É você concluir aquela viagem, é você conseguir fazer a viagem tão sonhada, é você ter um sonho e um objetivo. E muitas vezes nós olhamos para, às vezes, as mídias sociais, as redes sociais e olhamos o que é sucesso, é ter um programa na TV, é estar sempre com muitos likes no seu Instagram, muitas curtidas. E isso não quer dizer sucesso, porque não é isso que define o seu sucesso. O que define o seu sucesso também é como está a sua saúde emocional. Tem tudo a ver com o seu sucesso, porque como você vai alcançar aquilo que você deseja e ser bem-sucedida, aí sim é um resultado positivo para você. O sucesso não é ficar rico. Muitas vezes nós pensamos, mas tá, e o que não é sucesso? Sucesso não é ficar rico. Sucesso não é ter dinheiro, sucesso não é ter uma casa, um carro. Pode sim fazer parte disso, mas nós não podemos ter isso em mente, que quando nós tivermos tais coisas, nós vamos ter sucesso. Deus nos criou para ter sucesso, Deus nos criou para ser bem-sucedida. Tudo que Deus faz é muito bom. Quando Deus criou, lá no início, na palavra diz que Deus criou isso, Deus criou aquilo e eis que era bom. E quando ele criou o homem, a mulher, eis que era muito bom. Então Deus nos criou para ter sucesso. Nós fomos criados, Deus não errou quando criou eu e você. Talvez você hoje não se veja como uma mulher de sucesso em algumas áreas da sua vida ou em alguma área específica da sua vida. Qual é aquela área que
Hoje você olha e você vê assim, puxa, eu não tenho sucesso nessa área, porque às vezes nós estamos aprendendo, estamos caminhando para isso, para ter um sucesso e para atingir um objetivo que nós traçamos, né? Então, às vezes a gente olha, não podemos também olhar para aquela área específica que não tivemos sucesso e generalizar, achar assim, eu não tenho sucesso em nenhuma área. Não é verdade, porque nós temos sucesso em alguma coisa, nós somos boas, e em algo nós somos muito bons e nós podemos sim olhar para nós e vermos, puxa, realmente eu sou uma mulher de sucesso. Realmente, ou se eu não sou ainda, o que está faltando para eu ser essa mulher de sucesso? Qual é a diferença entre sucesso e ganância? O sucesso é algo que vem naturalmente de você fazer o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, o que você se dá bem fazendo. O que você gosta de fazer? O que você se dá bem, né, fazendo? O que você faz às vezes com tanta facilidade e que as pessoas falam para você, nossa, esse é o teu dom, isso é o que você faz, né, que você tem sucesso. Quando você faz isso, você tem sucesso. Seja um bolo, seja uma atividade na sua casa, um artesanato ou até mesmo algo no seu trabalho. O que você faz? Qual é o seu talento natural que você faz com maestria, que você faz sem esforço e que às vezes o mundo poderia te pagar para fazer o que você faz e que você faz assim tão levemente? Isso também é sucesso. Não é uma ganância porque você não está fazendo aquilo para obter um dinheiro, para obter uma renda, para ser focada naquilo. Não, eu tenho que vender tantas coisas, eu tenho que vender tantos, né, um número X, uma meta. Não, você faz por amor, né? Você faz porque você se sente realizada fazendo tal coisa. O que você faz? Essa é a diferença entre sucesso e ganância, porque a ganância faz com que as pessoas, para obter um sucesso, para elas às vezes serem vistas numa empresa, numa comunidade religiosa, num círculo de amigos, para ela mostrar que ela sabe fazer aquilo, ou para ela estar em evidência, ela acaba pisando nos outros, ela acaba tirando proveito das pessoas, das situações e olhando só para si, para o seu umbigo, para o seu tirando suas próprias vontades, né? Fazendo suas próprias vontades, não olhando para o próximo, mas olhando só para o seu umbigo, olhando somente para os seus interesses. A ganância, ela vem porque muitas vezes as pessoas elas querem ter um desejo incontrolado para adquirir algo, adquirir dinheiro, adquirir visibilidade, adquirir um sucesso, entre aspas, com as pessoas, estar na mídia. Então, isso é uma ganância, isso não é um sucesso verdadeiro. O nosso sucesso verdadeiro vem quando você faz o que você ama fazer e de forma leve, que não é pesado para você. Porque quando fica pesado, há uma frustração. Quando você espera um reconhecimento, quando você procura algo e você faz o que precisa ser feito e às vezes não vem aquele reconhecimento. E aí você acha que você não teve sucesso, mas sempre vai atingir as pessoas aquilo que você fizer. O que você determinar a fazer vai com certeza atingir a vida das pessoas. Então, quais os tipos de sucesso que existem hoje? Existem sucesso familiar, existe o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso espiritual, né? Então, existem vários tipos de sucesso, que são as várias áreas da nossa vida e que nós muitas vezes nomeamos se temos sucesso quando nós temos uma carreira bem-sucedida, quando nós temos um trabalho onde nós somos valorizados, onde nós ganhamos um bom salário, onde nós podemos também colocar as nossas habilidades ali. Mas isso não é de todo o sucesso em si, porque o teu trabalho é algo que você vai fazer e que talvez você já tenha essa habilidade para fazer, mas a junção da sua habilidade com um salário e você ser feliz é igual a um sucesso, né? Então, às vezes um sucesso é alguém entrar para dentro da sua casa e fechar a porta e ter um momento feliz com a sua família. Isso também é sucesso. Então, depende também de como você vê o sucesso.
Como foi isso para você quando você era criança? Qual era a visão que você tinha da vida? Qual é a visão que você tinha do teu profissional? Qual é a visão que você tinha de você mesmo, do seu valor? Porque o sucesso ele também tem muito a ver com o seu valor pessoal, aquilo que você valoriza, aquilo que você acha que é mais importante para você. E por que talvez você valoriza tais áreas da sua vida. Então, na área profissional, o sucesso pode ser visto assim. Na área familiar, o sucesso pode ser, como eu falei, entrar para dentro de casa, fechar a porta e se dar bem com os seus entes queridos, seus filhos, seu esposo, seus pais, né? Então, independente é ter essa relação harmoniosa, é você ter um lugar para você chamar de lar. E lar não é só quatro paredes, é como todo o funcionamento da sua casa, a rotina da sua casa, como é. É um lar em paz, em harmonia, porque tem pessoas que não têm esse sucesso na sua família e dentro de casa, e às vezes não querem nem voltar para casa num dia depois cansativo de trabalho. Então, o sucesso é você voltar para casa e ter alguém para te receber com amor, com alegria. É às vezes você ter o alimento na sua mesa, isso também é sucesso. Isso faz parte de um sucesso, de uma riqueza. Nada faltar para você dentro da sua casa. A ausência de necessidade, isso também é sucesso. A parte também é financeira. Às vezes você não está com uma conta positiva na quantidade que você gostaria. Mas não tem nada te faltando e você já não está onde você gostaria de estar, mas também não está onde você começou. E isso é um processo. As finanças, isso também é ter sucesso, saber gerenciar as suas finanças. Às vezes você não tem a quantidade que você gostaria, mas você consegue poupar, você consegue se abster de gastar em algo que não é necessário, tão útil para você. E até mesmo essas finanças, elas têm muito a ver com a nossa parte emocional. Como nós vemos o dinheiro, como nós olhamos para finanças, o que o dinheiro significa para você. Qual é a visão que você tinha de dinheiro quando você era criança? Qual é a visão de dinheiro que você foi orientada a ter pelos seus pais? Como seus pais tratavam o dinheiro? Como seus pais falavam de dinheiro em casa? Educação financeira, que é algo que a gente não tem nas escolas aqui hoje no Brasil, salvo uma matéria ou outra que tem, ou uma palestra ou outra, um livro ou outro que as crianças leem, mas não tem essa educação financeira. E isso também vem de berço e muitas pessoas, muitas mulheres estão frustradas por não terem essa parte financeira da forma que gostaria. Muitos problemas às vezes no casamento vêm a respeito de finanças, porque às vezes tem essa divergência entre o casal. Então isso é muito importante nós olharmos como um todo, porque não é somente nós aprendermos uma educação financeira, mas para você ter sucesso financeiro, você não pode ter nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de mágoa de lá de trás, o que você trouxe com a sua experiência com o dinheiro ou com essa parte financeira. É muito mais profundo do que a gente imagina. Então, tudo isso nós precisamos olhar e dar uma atenção, porque isso acaba refletindo, reverberando na nossa vida agora adulta. Isso traz aquilo que nós passamos, a nossa origem, traz uma visão hoje como nós vamos nos posicionar em relação a isso. E não só isso, há muitas áreas do sucesso da nossa vida que estão atreladas lá atrás, né? Como eu gostaria de ser uma esposa, como eu trataria alguém, nessa parte, né, de família, como era a tua experiência familiar? Você teve sucesso como filha na sua casa, no seu seio familiar com os seus pais? Como que era o ambiente? E como é o ambiente que você hoje prepara na sua casa? Será que é o mesmo? Será que nós temos, muitas vezes, reproduzido um padrão que nós aprendemos lá atrás? Então,
tudo isso são questões de nós pararmos e olharmos. E também sucesso faz parte de você ter um autoconhecimento para você alcançar o sucesso e ver o que eu não alcancei nessa área, por que eu não alcancei ainda, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para melhorar. Na parte de sucesso, né? Falando do tipo de sucesso ainda espiritual, né? Então existe também hoje, nós precisamos ter algo, uma válvula de escape. Nós precisamos ter a nossa fé voltada para algo maior que nós, né? Hoje se fala tanto aí em um ser maior, em algo. Nós cremos que existe um Deus, sim, que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer, que pode nos direcionar a como nós vivenciarmos bem em todas as áreas da nossa vida. Isso é impossível? Não é impossível. Basta nós termos um autoconhecimento de saber o que nós temos tendência em agir com as pessoas, que tipo de comportamento que nós temos e agimos com os outros e como se portar, para que nós tenhamos esse sucesso até na área emocional, né? Nas nossas emoções. Então, isso é importante, nós precisamos recorrer a Deus, ter um momento de devocional, ter um momento de leitura da palavra. Nós não estamos falando de religião, não queremos falar de religião porque Jesus, ele era o homem menos religioso da face da terra, né? Ele foi o homem menos religioso da face da terra. Então, nós estamos falando aqui de ter ter alguém, ter um Deus, ter a nossa fé voltada para algo que vai nos ajudar e nos direcionar a vencer, a passar pelos momentos difíceis. Certamente que todos nós temos momentos de desafios, momentos de dores, momentos de tristeza, que o sol nasce para o justo e para o injusto, e também a chuva vem para o justo e injusto, e assim também como os desafios. Nós estamos no mundo, estamos suscetíveis às situações e precisamos ter ter alguém que nós possamos recorrer para que nesses momentos nós não venhamos aprender nada, nós venhamos realmente colocar em quem nós temos crido, porque eu sempre falo que o momento de dificuldade é onde nós mostramos em quem nós cremos e em quem está ligada a nossa fé. E hoje eu te pergunto, você é uma mulher de fé? Em quem você tem recorrido para te dar um conselho, para acalentar o teu coração, para te acalmar, um momento de você ter um momento de devocional, um momento de você parar um pouco e, sabe, se avaliar. A quem você tem recorrido? Quem tem sido seu conselheiro? Então, nós precisamos ser mulheres que também agimos de acordo com a palavra de Deus, que seguimos e que temos princípios. Isso faz parte de um sucesso. É você ter princípios, valores, ser uma mulher íntegra, ser uma mulher verdadeira, uma mulher que não mente, que cumpre com os seus objetivos, que cumpre com a sua palavra, com os seus compromissos. Nós precisamos ser mulheres assim, mas nem sempre nós conseguimos, mas nós precisamos ser mulheres irrepreensíveis, que não têm do que as pessoas acusarem. Então, às vezes você pode estar me ouvindo e pensando assim, nossa, mas é muito difícil, né, ter isso, então eu nunca vou ter sucesso. Como a gente falou, não é o sucesso às vezes em todas as áreas, mas nós buscamos ajustar cada área e você pode começar hoje mesmo ajustando uma área da sua vida. Olhe lá, faça uma lista, coloque lá para você, puxa, como está essa minha área? Como está a minha área profissional? Como está a minha área financeira? Como está a minha área espiritual? Como está a minha área de relacionamentos com os meus filhos, com os meus amigos? Como está? Hoje você pode fazer essa reflexão, não deixe para depois. Olhe para isso, porque isso é muito importante. E você pode traçar um plano do que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para ser diferente. Então, essas áreas nós precisamos olhar e ver o porquê que nós não temos sucesso. Porque muitas vezes, mulheres, nós culpamos outras pessoas pelo nosso insucesso.
Nós culpamos pai, nós culpamos mãe, culpamos esposo, filhos, culpamos tempo, às vezes culpamos até Deus, porque nós não temos sucesso nessa área. Mas hoje tem um vilão que é também um bendito celular que ocupa muito tempo nas nossas vidas e que se a gente diminuísse um pouquinho, nós poderíamos pegar esse tempo e investir em algo que nós precisamos melhorar e precisamos crescer. Então nós precisamos também aprender a fazer a boa gestão do nosso tempo, porque nós conseguimos fazer muita coisa num dia se nós tivermos a nossa rotina equilibrada e organizada. Então dá sim para nós fazermos. Não deu hoje, amanhã nós planejamos e colocamos amanhã é isso que nós não conseguimos fazer hoje. Não precisamos fazer tudo num dia, mas nós não podemos mais ficar culpando outras pessoas por você não ter alcançado aquilo que você gostaria. Pense aí, você já culpou alguém? Você já colocou a culpa em alguém por você não conseguir ter alcançado aquela faculdade, aquele emprego, às vezes fazer aquele curso, às vezes desenvolver algo, ter aquela empresa, abrir aquele negócio, ser empreendedor, tantas coisas. Nós culpamos as pessoas. Por quê? Porque nós temos uma raiz disso, já vem lá de trás, né? Da nossa mãe Eva, isso tudo lá de trás. Então nós temos que olhar para isso e ver quem é responsável pelo teu sucesso. Quem é o único responsável pelo teu sucesso? Será que você tem se responsabilizado por isso ou você tem colocado essa culpa em outra pessoa? E muitas vezes nós somos muito bons nisso, em colocar a culpa em outras pessoas, né? E aí nós estamos falando de sucesso, de ser bem-sucedida nessa área, em tal área, né? Mas por que isso é importante? Às vezes a gente pensa assim, né? Por que esse tema é importante? Por que ter sucesso é importante? Eu não quero ter sucesso, eu não quero aparecer, eu não quero, né? Mas é aquilo, nós precisamos desmistificar isso. Que ter sucesso é quando você alcança o seu objetivo. E qual é o objetivo que você precisa alcançar? E hoje esse tema é muito importante porque existem mulheres que estão tristes, que não estão acreditando mais em si porque acham que não são capazes. Tem mulheres frustradas que acham que não são bem-sucedidas em nenhuma área da vida delas. Por quê? Porque não deu certo algo em uma área que queriam muito e acabou generalizando todas as outras. Sabe aquela história da laranja? Que a laranja está um pouquinho passadinha assim e você coloca ela, você não viu e ela está junto com outras laranjas na sua fruteira ou com outras frutas, ela vai contaminar todas as outras. E muitas vezes, mulheres, nós somos assim. Algo na nossa vida que a minoria não deu certo em algo, algum projeto, algum objetivo, e o que acontece? Nós generalizamos que nada deu certo e não é verdade. Pense nisso e medite sobre isso também. Então, é importante para o seu desenvolvimento, para você ver que eu consigo fazer tal coisa, eu consigo chegar no objetivo, eu consigo desenvolver essa habilidade, para você ter um planejamento, um desenvolvimento, para você também curar algumas coisas na sua vida. Às vezes é necessário você traçar algo, né, algum plano, porque é importante para a sua cura, para o seu desenvolvimento, para a sua habilidade, para um desenvolvimento da sua habilidade. Isso é muito importante nós falarmos sobre esse tema de sucesso, sabe? De ser bem-sucedido, porque muitas vezes nós temos tudo para ter sucesso ou tudo para sermos bem-sucedidos, mas nós não nos achamos pessoas de sucesso ou bem-sucedido. Às vezes as pessoas têm tudo, tem dinheiro, tem bens, tem formação, tem informação, tem trabalho, né? Tem uma carreira maravilhosa, mas parece que algo lá dentro está faltando. Parece que algo lá dentro ainda está triste, não alcançou. Parece assim, eu não sei, mas eu não consigo. Parece que eu não sou uma mulher de sucesso, não sou bem-sucedida em nada que eu faço. É uma questão de valor pessoal, é uma questão da sua identidade.
como você foi tratada, quais foram as palavras que você ouvia costumeiramente na sua infância, quais foram as palavras que te rotularam e que você acreditou nessas palavras e que você trouxe isso para a sua vida adulta. Sabe aquela criança ferida que ouvia palavras que não ia conseguir, que isso não era necessário estudar, que não era necessário, que era você não precisava ser a melhor, só a mediana estava bom, e que você não precisava se esforçar tanto. Talvez você ouviu isso e hoje você tem tudo para ser bem-sucedida e não se vê assim. Então é importante a gente tratar esse tema para que você saia dessa zona de conforto, para que você saia do lugar que está aprisionando você, que está às vezes impedindo você de viver o melhor da sua vida, de ter felicidade, de desenvolver relacionamentos, de às vezes ter relacionamento com as pessoas, né? Então, às vezes, isso te impede. E por que eu deveria, talvez, investir dinheiro nisso, investir conhecimento nisso, sobre aprender mais sobre o sucesso? Sabe? Por quê? Porque certamente você tem um sonho. Certamente você tem um objetivo de vida. Certamente você gostaria de ser bem-sucedido em alguma área dessa vida, da sua vida, né? Então, e eu estou aqui para te ajudar a desmistificar essa questão do sucesso, a desmistificar essa questão de que eu só vou ser bem-sucedido quando? Quando o quê? O que está faltando para você? Por que eu devo investir tempo e dinheiro nisso? Para que você seja uma mulher segundo aquilo que Deus quer que você seja, para você se conhecer, para você conhecer melhor as suas atitudes, para você conhecer melhor o seu temperamento, as suas tendências de agir, naquilo que você é boa, o que você pode potencializar e o que você pode deixar de fazer também. Qual que é o maior benefício do sucesso? Você saberia me dizer qual é o maior benefício do sucesso? Qual é o maior benefício de ser bem-sucedida? É você ser feliz, é você atingir os seus objetivos. Pessoas felizes vivem mais, pessoas felizes, elas têm menos doença. Pessoas felizes, elas chegam num ambiente e elas contaminam aquele ambiente, às vezes que tem aquela nuvem negra. As pessoas felizes e bem-sucedidas e realizadas, elas fazem com que pessoas sejam assim também. Elas chegam no ambiente, elas contaminam com a sua presença, com o seu sorriso, com a sua fala. Então, pessoas felizes, elas são diferentes, elas são um imã, elas atraem as pessoas. E será que você quer ser essa pessoa feliz, bem-sucedida, que alcança os seus objetivos, que vê a vida pelo um lado positivo? Tem tantas coisas acontecendo hoje no mundo, né? Tantas coisas que nós ouvimos falar, e às vezes se nós olharmos, ligarmos uma TV e olharmos uma notícia, são tantas coisas ruins, negativas para nos colocar para baixo. Então isso é importante, você ser bem-sucedido é você também saber qual notícia é boa, se você deve ouvir as notícias, como isso vai impactar na sua saúde. Tem pessoas que não podem ouvir notícias, que elas acabam sendo afligidas por um medo, por uma paralisia, o medo de sair de casa. E as mulheres que entendem em quem elas creem e quem elas são, elas conseguem olhar uma notícia, conseguem olhar uma situação e ver, não, isso faz parte do meu dia a dia, isso não faz parte, isso é sobre mim, isso não é. E também, mulher, é importante para você entender que você não é aquilo que você viveu. A tua história não define você. Você não é aquela pessoa que trouxe tantas mágoas, tantas tristezas, tantos acontecimentos, mas isso não define você, né? O que você quiser ser é o que vai definir você, né? É o que você
pensar daqui para frente o que você será, é o que define você. O teu passado não te define. O que define você é quem você pensa, né, a respeito do que você é hoje, o que você quer fazer. E também é você conseguir se ver da forma que Deus te vê. Porque Deus, ele não erra, então ele não criou você errado, ele não errou. E na hora que ele foi criar eu e você, ele estava certo. E ele nos criou perfeita. Só que tantas situações que nós vivenciamos que acabam, né, interferindo no nosso comportamento. E nós precisamos aprender isso, que muitas vezes nós não vamos realmente ter o sucesso na área que nós esperamos se continuarmos com alguns comportamentos na nossa vida. Vocês já viram aquela máxima que hoje as empresas contratam por competência e demitem por comportamento? Por quê? Porque a pessoa ali dentro demonstra quem ela é. E é porque dentro dela, é algo de dentro para fora. E ela começa a expor quem ela é e às vezes não é compatível com o que a empresa quer e acaba demitindo por causa de comportamento. E comportamento, ele quer se dizer o que a palavra? Se comportar com. E como nós temos nos comportado? Por que nós temos esse comportamento? Porque nós queremos ser vistas, ser amadas, ser lembradas, mulheres que performam, né? Que às vezes querem fazer tudo, dar conta de tudo, não conseguem nem sentar no sofá uma vez, um momento para ler um livro ou para descansar. Parece que está fazendo algo errado, porque precisa performar todo o tempo. Porque é como se não fizesse nada, não fosse amada. Eu preciso fazer para ser reconhecida. Então, tudo isso faz parte desse pacote de nós conhecermos sobre esse tema e investir nesse tema e saber que é importante nós sabermos para quê? Para sermos mulheres bem-sucedidas e mulheres que alcancem o objetivo de vida que temos e que Deus traçou para nós. O maior benefício do sucesso é ver o teu resultado. O maior benefício, o maior reconhecimento, né? Às vezes do sucesso, não para os outros te reconhecerem, não para os outros verem, mas para você, uma satisfação pessoal. Como é bom quando a gente traça algo e a gente consegue fazer, e a gente chega lá e consegue, né, realizar aquilo com alegria e dá tudo certo, fica tudo redondinho. Às vezes tem algumas, né, oscilações, algumas coisas que não dão certo, mas como é bom nós vermos que nós éramos assim e conseguimos mudar um comportamento, ou nós éramos dessa forma, ou começamos em tal empreendimento assim e hoje já conseguimos crescer, conseguimos de repente avançar. Como é bom você se avaliar e ver que você talvez não esteja onde você gostaria, mas você já não está aonde você estava, você já se movimentou. É ver o resultado, é ver a sua conquista, o seu esforço, é ver que valeu a pena. Valeu a pena. É muito bom quando você olha e passa assim, puxa, valeu a pena o meu esforço. Deu certo, eu consegui. E mais nós, não é só pela nossa capacidade, não é pela nossa eloquência, mas é porque nós sabemos que temos um Deus, que Ele tem o melhor para nós e Ele acredita em nós. Então nós precisamos acreditar. O primeiro passo para você ter sucesso, para você realizar, é acreditar que você é capaz. Porque se nós não acreditamos que somos capazes, nós não vamos conseguir, ninguém vai acreditar. Se nós não acreditarmos em nós, ninguém vai acreditar. Por isso é importante a gente acreditar que somos capazes, né? Eu, há muito tempo, eu trabalhava numa empresa e eu entrei naquela empresa para fazer carreira. Eu tinha um sonho de trabalhar em um banco, em uma instituição financeira, e eu tinha um sonho de trabalhar lá. E quando eu entrei assim com a ideia de fazer carreira, para me aposentar lá, para ser a melhor nesse lugar, porque eu queria ter sucesso, eu queria ser bem-sucedida nessa área profissional em uma empresa multinacional. E assim eu fiz. Eu entrei, dei o meu melhor, trabalhei, atingi as metas, sempre estava em primeiro, ganhei um troféu de reconhecimento, fiquei nos turnos, né, turno da manhã, turno da tarde, em primeiro lugar. E aí chegou
um dia que eu queria ir para uma outra área, porque o meu sonho era de ir numa outra área, trabalhar e desenvolver nessa área. E eu conversei um dia com o meu gestor para que ele me indicasse, e ele, tudo bem, né, muito solícito, enfim. E quando aconteceu, surgiu uma vaga nesse lugar, ele não me indicou, ele indicou uma outra pessoa. E a pessoa que ele me indicou era uma colega, não tinha nada contra ela, mas ela era mediana e ela sempre sentava comigo para aprender como eu fazia e como eu atingia essas metas. Então, e eu sempre ensinando, sempre ajudando, e ela foi indicada. Entrou uma crença em mim, foi algo assim muito difícil para mim, por quando ela foi indicada, não por causa dela, mas por causa de mim, porque eu entendia que quando você era o melhor, você alcançava aquilo que você gostaria, certo? Quando você é o melhor, você é indicado. Não, puxa, esse daqui é o melhor, esse aqui, né, vai para tal área e tal. E não foi assim. Foi indicada a pessoa mediana. Então, o nosso, vamos dizer assim, a gente tinha que ter uma nota, né, no banco, e a gente tinha... o banco exigia 100% e eu entregava 130 e ela entregava 70. Então, assim, e o meu gestor indicou ela. Eu me entendi que eu era apenas um número. Então, eu pensei assim, puxa, ele não quer me indicar, não é porque eu não sou capaz, mas é porque eu faço parte do resultado dele e vai diminuir o resultado dele. E aí entrou uma crença de que eu não podia ser melhor, que eu tinha que ser a mediana. Então, o meu sucesso, muitas vezes, ficou pautado na mão dele, naquilo que ele via de mim. Então, eu deixei que ele interferisse no meu sucesso. Eu deixei com que ele interferisse na minha performance, de como eu era uma boa funcionária. Mas quando essa atitude dele, ele fez assim comigo, eu fiquei assim, a minha carreira foi ladeira abaixo, como fala. Então, eu não queria mais ficar, eu queria sair. Logo depois eu engravidei do meu segundo filho. E aí, então, eu fiquei afastada, né, pelo INSS, acabei voltando, mas o médico não deu alta e o banco não me aceitou, eu acabei saindo. E quando eu saí, eu achei que meu sucesso profissional tinha acabado. Eu achei assim, puxa, minha carreira, eu sonhei tanto, eu queria tanto aquilo, né, eu queria tanto ir para essa área, eu queria tanto trabalhar, então eu comecei a me frustrar. Então, por quê? Por causa de uma pessoa que não deu uma devolutiva que eu gostaria. Eu deixei com que eu fosse frustrada. Eu permiti isso. Eu era responsável pelo meu sucesso. Eu poderia ter pensado, não, ela é mediana, eu vou continuar sendo a melhor, que não está no meu momento ainda, então quando for vai acontecer. Não, eu deixei aquilo me afetar de tal maneira que eu não queria mais ficar. Então, assim, aí acabei saindo e aquilo acabei pensando, puxa, agora acabou, a minha carreira agora já era, né? Então, e eu fui tentar outras coisas, fiquei em casa cuidando dos meus filhos, fui para a parte de vendas que eu nunca tinha feito, mas me dei super bem, gostei muito, né? Fui trabalhar autônoma e fiz muitas amizades, isso me desbloqueou muito também, mexeu muito comigo, eu tive sucesso nas vendas porque eu vendia bem, eu conseguia ajudar em casa. Então, assim, só que era uma outra coisa que eu não tinha uma carreira, eu não estava dentro de uma empresa e eu acabei me vendo assim. Mas mal sabia eu que esse era o caminho que Deus tinha determinado e que lá no fim ia dar tudo certo, né? Então, e eu comecei aí, porque eu já trabalhava, né, assim, na nossa comunidade de fé, eu já atendia pessoas, eu já fazia atendimento. Então, aí eu pensei assim, bom, eu faço algo, né, que eu sei a parte espiritual, eu conheço, mas a parte natural, a parte, né, teórica, eu não conheço. Então, acho que eu vou estudar essa parte para que eu possa unir esse espiritual, físico, né, junto com essa teoria, talvez, da psicanálise, da psicologia, e eu decidi fazer essa psicanálise, esse curso de psicanálise. Então, e eu fui estudar e acabei me apaixonando por isso também, essa parte emocional, e aí acabei entrando, né, para clinicar, para atender, né, e também fiz outros cursos a respeito de
terapias, enfim, a respeito das doenças, a origem emocional das doenças, e cada vez mais fui me aperfeiçoando nesse mundo da parte emocional junto com a parte espiritual para gerir as nossas emoções, ajudar nessa parte, né? Como que nós temos um comportamento transformado, como que nós podemos olhar para isso. E isso foi assim, eu não esperava que fosse assim, sabe? Porque eu trabalhava com um aconselhamento na igreja, então nem tinha essa pretensão. Mas eu fui estudando e aí foi vindo. Hoje eu atendo muitas pessoas, tanto aqui, eu sou de Curitiba, então eu atendo tanto da cidade, do estado, de fora do estado, hoje de fora do país. E eu falo isso não para dizer que eu sou melhor que alguém, não, mas porque hoje eu me considero alguém de sucesso. Não porque eu ganho X ou Y, mas porque eu ajudo as pessoas a saírem de um estado A para um estado B. Então eu me considero hoje uma mulher bem-sucedida porque eu faço o que eu amo. Eu estou a serviço da vida. Eu estou a serviço do reino. Porque hoje eu consigo olhar para alguém não só a parte espiritual, mas a parte emocional também, a parte, né, física da pessoa, dores, doenças emocionais, qual é a origem. Então eu consigo hoje fazer o que eu amo e eu descobri que eu amo fazer isso e que eu estou no lugar certo. E quando você descobre que você ama fazer algo e que você faz sem esforço, o resultado vem sem esforço. O resultado vem. Então hoje eu não faço porque eu quero ter dinheiro, eu não faço porque eu quero ganhar X, eu não faço. Claro que é bom, dinheiro é bom e a tudo atende o dinheiro, mas não é só sobre o dinheiro, porque quando nós corremos atrás do dinheiro, nós nos frustramos e muitas vezes nós temos muito esforço além do que precisa e o dinheiro não vem. Então, quando você faz o que você ama, você não trabalha. Então, hoje eu me vejo uma pessoa de sucesso, porque eu precisei passar por essas situações, realinhar, recalcular a rota, entender o que eu ia fazer, para onde que eu ia ir, como que eu ia atender, como que eu iria fazer. E hoje eu atendo pessoas e vejo, e mais, não tem nada mais gratificante que nós olharmos para alguém, escutarmos alguém, falarmos, né, algumas palavras, entender o problema de alguém e aí você dá uma direção, ajudar a pessoa e a pessoa trazer um testemunho para você, uma fala para você de que houve uma mudança, que houve uma diferença na vida dela. Então isso para mim é o sucesso. Não é estar aqui aparecendo ali ou acolá, mas é fazer a diferença na vida do outro. E é para isso que você talvez foi chamada, para fazer a diferença na vida de alguém. Se não foi de alguém de fora, é alguém de dentro da sua casa, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, porque não adianta também nós queremos fazer a diferença lá fora e não fazemos a diferença dentro da nossa casa. Aí algo está errado. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Então, às vezes as pessoas pensam que sucesso é errado. Às vezes nós temos uma mentalidade de sucesso igual a dinheiro. Então, logo, sucesso é errado, né? Nós temos, às vezes, essa crença de que sucesso é errado, de que até mesmo dinheiro é errado. E isso é uma crença limitante. Isso é algo que nos limita. Mas isso nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Nós vamos ter um outro vídeo falando sobre crenças limitantes, aquilo que tem limitado você. Então hoje eu quero que você primeiro pense. Pegue aí um papel, pegue uma caneta, liste aí qual é a área que eu preciso ter sucesso, ou melhor, qual é a área que eu ainda não estou sendo bem-sucedida. Pense aí. Coloque aí o que eu preciso mudar, qual a área que eu preciso ter sucesso, como eu posso fazer diferente, né? Escreva aqui nos comentários qual área que eu preciso ter sucesso, como eu posso ter sucesso nessa área. Coloque isso, né, para você poder ter um norte, para você poder começar. É você reconhecer. O primeiro passo é nós reconhecermos onde nós precisamos mudar. Às vezes nós olhamos, não preciso mudar em nada, eu já tô ótima. Não, seja humilde. Primeiramente nós precisamos ter humildade
de olhar para nós, de considerar às vezes aquilo que as pessoas falam para nós e olhar para nós e ver, puxa, eu poderia mudar nisso. Eu não consigo. E não é vergonha para ninguém, né? Nós podemos sim mudar e ser mulheres diferentes, termos resultados diferentes. Às vezes nós queremos ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então eu queria te perguntar agora, qual é a área que você deseja ter sucesso? Qual a área que você de repente se olha e gostaria de ser bem-sucedida e por causa de um acontecimento, uma situação, às vezes até um trauma, você não consegue ser bem-sucedida? Qual é a área? Anote aí no seu papel ou anote aqui nos comentários. Qual é a área que você gostaria de ter sucesso e que você tá tendo dificuldade? Ou o que você quer da sua vida? Qual é a área que você precisa ser diferente, fazer diferente? Né? Qual é a área? E por que você quer? Por que você quer isso? Para que você quer isso? O mais importante é isso. Às vezes nós queremos sucesso, mas para quê? Para que você quer sucesso? É para ajudar os outros? É para aparecer? É para que as pessoas vejam que você tem isso? Para que você quer o sucesso? Para que você quer ser bem-sucedida nessa área? Então, eu quero que você defina essa área que você quer ter sucesso ou que você precisa mudar, para que nós possamos caminhar juntas e você ver o crescimento, o desenvolvimento que você vai ter. Então, eu já peço que você curta aqui o nosso canal, se inscreva, esteja junto com a gente, porque o nosso próximo passo, nós vamos fazer uma sequência sobre crenças limitantes, aquilo que está te prendendo, aquilo que está impedindo o teu crescimento, aquilo que está impedindo você de alcançar algo que você deseja, o teu objetivo, o teu sonho, aquilo que está impedindo você de ser bem-sucedida. E com certeza você vai ter muito conteúdo aqui de valor, vai ter muito conteúdo que vai te ajudar a sair desse local que você está. Então eu conto com você junto com a gente nessa jornada. Deus abençoe.